Ela é enfermeira, missionária e fundadora do Ministério Home of Joy. No programa de hoje eu converso com Joyce Ciriaco. Joyce, uma alegria recebê-la no programa Desafios. O prazer é todo meu, pastor. Muito obrigada. Joyce, o que é o Ministério Home of Joy? É um projeto de apoio a garotas em situação de risco, de vulnerabilidade social, que estão envolvidas em tipos de exploração, de abusos, no caso do Nepal, casamentos forçados, e outras situações que podem feri-las de alguma maneira. Então, eu ia te perguntar, por que Home of Joy? É porque você tem uma base lá no Nepal. Lá no Nepal. Esse nome foi nos dado pelo Senhor, significa um lar de alegrias, Nós trazemos, sim, educação e várias coisas de benefício para essas meninas, mas nós acreditamos que esse lar de alegria é produzido com a pessoa de Jesus Cristo no coração delas. Mas você trabalha somente com esse público infantil? Sim, a sua maioria, sim. Eu poderia dizer adolescentes também, pastor, porque uma vez que elas estão conosco, elas permanecem pelo menos até os 18 anos. Mas nós buscamos que, quando elas saem da nossa cobertura, a gente busca outras organizações também que possam cobri-las em coisas que a gente não pode fazer, como, por exemplo, hoje uma faculdade. Nós não temos como indicá-las, fazer toda a logística para elas inserir elas na faculdade. Então, elas às vezes vão para outros projetos, após a gente, para que elas possam ter, às vezes, um curso profissionalizante, uma inserção, por exemplo, no mercado de trabalho, Então, mas espera aí, vamos voltar aqui, porque eu quero entender isso melhor junto com o meu telespectador. Esse trabalho que você desenvolve com as crianças, eu sei que você também tem uma base lá no Piauí. Você tem pessoas trabalhando lá com esse mesmo público infantil. Exatamente. O que acontece com essas crianças? Lá no Piauí hoje, eu vim até com uma blusa para exemplificar um pouco dessa transição. O projeto, na verdade, foi fundado no Nepal. Aqui as azaleias na minha blusa mostram o símbolo nacional do Nepal e o corrupião, que é um pássaro típico do Nordeste brasileiro, saindo do meio dessas azaleias. E é escrito aqui: nós somos chamados para ser livres. Então a proposta da expansão por nós no Nordeste é realmente ajudar essas meninas que estão vivendo um contexto de abuso, às vezes dentro da sua própria casa, fornecendo o ambiente necessário para que elas tenham um ambiente de segurança. Só meninas ou meninos são abusados também? Com certeza. A população de meninos, pastor, atualmente, ela pode ter uma subnotificação que ela não pode ser mensurada hoje. Por quê? Na nossa cultura, a menina pode chorar, a menina é frágil, ela é vulnerável, mas o menino não. O menino, ele não chora, ele tem que ficar sempre, ele não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, o menino não encontra um ambiente para ele se abrir. Não pode chorar, Exato. Não pode mostrar fraqueza. Não pode. E a gente busca, lógico que indiretamente o menino também é alcançado, mas você pergunta assim, por que a escolha de meninas? Hoje, elas ainda são maiores, por exemplo, o número de meninas que são envolvidas no tráfico humano, por exemplo, que no Nepal, estima-se que 15 mil meninas são traficadas todos os anos. Elas ainda são maior potencial de vítima também em outros tipos de violência. E começa esse tráfico de humanos a partir de qual idade no Nepal? No Nepal, 13 anos é um momento que realmente muitas delas são levadas, mas daí para frente, até os 17, ainda é muito contingente de meninas que são levadas. E é verdade que lá tem casamentos de crianças com 10 até 12 anos, Sim, é isso? Na verdade, não é um contexto muçulmano, é um contexto mais hindu. Os muçulmanos, às vezes, em alguns países, têm um casamento até antes disso. Lembrando que a conceitualização de casamento na infância é antes dos 18 anos, Então, assim, o casamento na infância no Nepal, ele é a maior quantidade de mulheres casam na infância. Então, é assim, 13 anos, 12 a 13 anos, essas meninas em vilarejo já acabam sendo dadas em casamento. Mas o mais comum, 14 para 15, a maioria. Que isso. E no Nordeste também nós temos esses mesmos casos com essas idades? Sim, a questão do Nordeste, existe uma normatização do que é você tratar uma menina de 13 anos como se ela fosse uma mulher. A gente está aqui conversando, fulano de tal engravidou, essa pessoa já está vivendo com outro homem, ela tem 13 anos e ninguém está assustado no ambiente. Existe uma normatização de algo que deveria ser absurdo para todos nós como sociedade. É uma coisa que se tornou comum culturalmente naquela região. Comum. E assim, essa coisa, ela é criança. Ela é uma criança. E, na verdade, isso para eles não faz sentido. O Joyce, eu participei agora recente, não vou falar o nome do lugar que eu estive, mas eu vi uma criança, que ela aproximadamente uns 10 anos, mas como ela estava com a blusa assim, mostrando a barriguinha, eu vi cheia de estrias, pareceu-me que ela tinha sido abusada também. E não muito longe daqui, dentro do nosso estado. Como que o nosso telespectador pode identificar dentro da casa dele se essa criança, se o filho, a filha, se o meu sobrinho ou sobrinha estão sendo abusados?
Então, na verdade, é muito importante a gente ficar bem atento aos sinais. Essa criança, às vezes, não vai sentir um ambiente confortável de estar falando, ela vai expressar uma mudança de comportamento, né? Ela vai começar, talvez, uma irritabilidade, até mesmo a rebeldia, talvez pedindo ajuda, porque emocionalmente ela não sabe como lidar com aquilo, né? Ela pode ter problemas na escola. Muitos professores, hoje a gente também trabalha com treinamento de professores, de entender que aquele comportamento difícil, ele pode estar demonstrando que essa criança precisa de mais atenção e ajuda. A gente ensina a criança, olha, não conversa com um estranho, né? Não conversa com ninguém que você não sabe, não abre a porta da casa, né, para alguém estranho, mas na verdade a maioria dos abusos sexuais no Brasil e no mundo acontece por pessoas próximas. Pode ser qualquer pessoa, inclusive em um atendimento. Então a gente tem que alertar cada criança sobre o que é o abuso sexual. Criança orientada não fica calada. Se ela é orientada, você vai perguntar: filho, o que aconteceu na escola? E outra coisa importante, pastor, é que é muito importante a gente ouvir essa criança. Chegou da escola, como foi o seu dia? Né? O que aconteceu lá? Ficou na casa da babá ou de alguém que olha? E denunciar também, né? Porque precisa denunciar, porque a pessoa acaba acreditando na impunidade e ela vai continuar cometendo o mesmo crime. Exatamente, exatamente. Né, eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Nós temos parceria com alguns escritores que abordam o tema com a leveza que a criança precisa. Eu quero conhecer. O que esse conteúdo aqui está... Para iniciar, nós falamos primeiro dos rapazes, dos menininhos, né? Esse livro, ele mostra a situação de um menino que passou pelo abuso, né? E ele acaba falando de uma leveza que ele introduz isso para a criança e ela consegue compreender, né? E onde que você usa essa literatura, no caso dos meninos? Nós levamos, tanto das meninas, esse livro Heróis Também Sofrem, né? Da autora Tanise Stein, e este livro, que é Bailarinas Também Choram, da mesma autora, que foi feito para meninos e para meninas, né? Nós levamos esses livros para as escolas e buscamos orientar essas crianças, damos palestras para as crianças e também para adultos, né? A gente tem que treinar os adultos para serem protetores e os olhos que nós precisamos sobre as nossas crianças, né? Os adultos precisam aprenderem a lerem os sinais nas crianças. Exatamente. E ensinarem as crianças a falarem quando elas estiverem sofrendo algum tipo de agressão. E a se prevenirem quando ela nunca sofreu esse tipo de coisa, mas na vigência disso vir a acontecer, elas vão estar atentas para contarem. Gostei disso aqui, hein? Turminha corajosa e esperta. É aqui, ó, você criança dentro de casa, fica esperta com as dicas da tia Joyce. Isso mesmo, isso mesmo. Turminha Corajosa e Esperta é um livro escrito pela autora Marlene Antunes, né? Um livro que fala sobre o nosso corpinho. Ele é um tesouro, né? E ele não deve ser de maneira nenhuma violado. Ele foi nos dado pelo Senhor, né? Então, esses treinamentos, eles ensinam a criança a se proteger, a contar para o adulto de confiança, que pode não ser, muitas vezes, um familiar tão próximo. Esse adulto de confiança, inclusive, pode ser vários professores. E a gente precisa fortalecer isso aqui no programa Desafios, porque esse professor, essa professora agora que estão aí nos assistindo, se eles verem os sinais, que acionem o Conselho Tutelar. Exatamente. A gente precisa proteger os nossos filhos porque, olha, uma certa ocasião eu ouvi isso. Um dos momentos que Jesus se indignou foi quando tentaram impedir que as crianças se aproximassem dele. Né? E a gente precisa se indignar contra qualquer tipo de violência, mas principalmente contra os nossos pequeninos, as nossas pequeninas. Exatamente, com certeza. Agora, Joyce, você é enfermeira, missionária, a motivação está nesse chamado de Jesus na sua vida? Jesus nos deu a vida dele por nós. Por que nós não podemos dar a nossa vida pela causa dele, né? Então, nossa proposta era sempre realmente dar a mesma condição dessas meninas estudarem e ter a proteção que elas precisam. Provérbios 31:8 diz assim, ó: erga a tua voz em favor daqueles que não podem se defender. E esse foi o chamado do Senhor há anos atrás. Joyce, eu quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho, sabe? Inclusive os contatos da Home of Joy estão aí no vídeo. Você que está em casa e quer ter maiores informações, inclusive você quer ajudar nesse trabalho fantástico de proteção para as nossas crianças, é só você entrar em contato e falar diretamente com a nossa querida Joyce. Muito obrigada, querido. Deus te abençoe mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, querido. Para você que está em casa, esse bate-papo muito sério, nós precisamos proteger, guardar as nossas crianças. Olha, é muito triste porque as pesquisas indicam que as ameaças aos nossos pequeninos são de pessoas muito próximas. E muitas vezes porque a gente, ao denunciar, será penalizado,
mas a gente não pode ser omisso, porque a omissão também ela é um pecado, um grande erro. Desafios, volta já.